Donald Trump fez uma reviravolta completa e conseguirá uma das armas mais críticas para defesas aéreas da Ucrânia. Os últimos meses foram caóticos para a Ucrânia e os Estados Unidos da América. Interromperam temporariamente a ajuda militar e o compartilhamento de inteligência com a Ucrânia e até rotularam o presidente Volodymyr Zelensky como ditador. Mas em breve os mísseis Patriot, fabricados nos Estados Unidos da América, estarão a caminho da Ucrânia, o que é uma notícia enorme para o país. Zelensky tem enfatizado há meses a importância de fortalecer as defesas aéreas contra a Rússia. Agora, ele tem uma promessa de Trump de trabalhar juntos na entrega de mais mísseis Patriot, o que poderia mudar a complexidade da guerra na Ucrânia. O Kyiv Independent relatou, em 19 de março, o resultado de uma ligação de 1 hora entre Trump e Zelensky. Essa conversa, que ocorreu após as discussões de 2 horas de Trump com o presidente russo Vladimir Putin, focou principalmente na nova oferta de cessar-fogo feita pelo líder russo. No entanto, Zelensky também fez um pedido durante a ligação. A Ucrânia necessita de mais mísseis Patriot. Os Estados Unidos da América os fornecerão? Trump afirmou que sim, até certo ponto. Ele informou a Zelensky que, apesar dos Estados Unidos da América não enviarem mais mísseis para a Ucrânia diretamente por hora, Trump ajudará a Ucrânia a encontrar quaisquer mísseis Patriot disponíveis na Europa. Zelensky solicitou os novos mísseis por considerar o sistema Patriot essencial para a Ucrânia proteger seus cidadãos e alvos militares mais valiosos dos constantes ataques russos com drones e mísseis. A aceitação de Trump desse pedido indica uma reviravolta total em sua política sobre a guerra na Ucrânia. Em fevereiro, ele acusava Zelensky de ter iniciado a guerra. Agora ele está ajudando a Ucrânia a se defender. No entanto, há um porém. Trump informou a Zelensky que colaborará com parceiros europeus da Ucrânia para conseguir mais mísseis Patriot. Porém, resta saber se esses aliados aceitarão ceder suas munições. O The Times, do Reino Unido, diz que isso não é garantido. Ele destaca que uma bateria Patriot custa pouco mais de 1 bilhão e cada míssil disparado vale 3.880.000. Zelensky quer mais de ambos. Ele já pediu de 10 a 12 lançadores Patriot adicionais, complementando os 6 que a Ucrânia supostamente possui. Ademais, os lançadores necessitam de mísseis para serem eficazes. O problema, na perspectiva europeia, é duplo: custo e enfraquecimento militar. O Times aponta que Alemanha, Romênia e Holanda já doaram lançadores de mísseis Patriot para a causa da Ucrânia. Outras nações que os possuem, mas ainda não doaram, incluem Espanha, Grécia, Suíça e Polônia. Contudo, segundo o Times, nações europeias com sistemas Patriot podem hesitar em reduzir ainda mais suas capacidades de mísseis antibalísticos já comprometidas. Esse é um ponto importante. Cada lançador ou míssil Patriot que um país europeu doa é um lançador ou míssil a menos que tem para se defender contra futuros inimigos. Além disso, o custo e tempo de construção do Patriot dificultam a substituição desses sistemas. A Raytheon, que constrói o lançador Patriot, já tem um atraso de vários anos nas encomendas. A situação é tão grave que a Alemanha assinou recentemente 3,88 bilhões com Israel para adquirir seu sistema de defesa aérea, Arrow 3. A mensagem do acordo é clara. A Alemanha não está obtendo mísseis e lançadores Patriot com a rapidez necessária. Se esse é o caso, as grandes potências militares europeias têm capacidade suficiente para centralizar a Ucrânia. Segundo Bruegel, a Europa depende há muito do sistema de defesa aérea terrestre americano Patriot. Dados do Programa de Vendas Militares Estrangeiras dos Estados Unidos da América, Foreign Military Sales, revelam que os Estados Unidos da América venderam 1.119 mísseis Patriot em 5 contratos separados entre a invasão da Ucrânia por Putin em fevereiro de 2022 e dezembro de 2024. A maioria desses mísseis foi enviada para a Europa. A Alemanha comprou 600 deles em agosto de 2024. A Espanha comprou 51 quase um ano antes. Em 2022, a Suíça e a Holanda investiram em um total de 168 mísseis. Isso totaliza 819 na Europa, com mais 300 sendo adquiridos pela Arábia Saudita.
Esses 300 mísseis estão totalmente descartados. A Arábia Saudita se mostrou neutra no conflito da Ucrânia, sendo o país onde delegados de Trump se reuniram com representantes russos e ucranianos. Além disso, a Arábia Saudita não tem interesse direto na defesa da Ucrânia contra a Rússia ou nas implicações mais amplas da invasão de Putin que afetam a Europa. Dos 819 mísseis comprados por países europeus, não se sabe quantos seriam considerados sobressalentes pelos usuários europeus de Patriots. Isso é especialmente verdadeiro, dado que os Estados Unidos da América produzem apenas 740 mísseis Patriot por ano. Embora os fabricantes de defesa do país pretendam aumentar esse número para 1.070 até 2027, a velocidade de fabricação ainda cria um problema. Se a Alemanha doasse metade dos mísseis encomendados em 2024 para a Ucrânia, poderia levar anos para reabastecer o estoque devido ao atraso na fabricação de mísseis dos Estados Unidos da América. Ainda assim, esses são todos os detalhes que Trump e Zelensky enfrentarão no futuro. No momento, a Ucrânia está exultante. Mudou de lidar com um presidente dos Estados Unidos da América, aparentemente adversário, para alguém que promete fornecer ao país mais dos sistemas de defesa aérea necessários. E não se engane, o Patriot é vital para a defesa da Ucrânia contra a Rússia. Segundo a Army Technology, o míssil Patriot é um sistema de defesa aérea de longo alcance, que opera em qualquer condição climática e altitude. Foi projetado pelos Estados Unidos da América na década de 80 como uma contramedida para mísseis de cruzeiro e balísticos, bem como um meio de abater aeronaves avançadas como os caças da Rússia. Cada Patriot possui um sistema de orientação de mísseis de rastreamento por televisão, que permite ao míssil corrigir sua rota durante o voo. Isso é vital para o papel do Patriot como um sistema de defesa aérea. Com mísseis e aeronaves russas supersônicos, o rastreamento por televisão do Patriot dificulta que evitem os mísseis Patriot. Cada míssil carrega uma ogiva de 70 kg e pode viajar até 6,4 km. Isso pode parecer pouco alcance. Contudo, o mais relevante sobre os mísseis Patriot é que eles alcançam uma altitude de 14,9 milhas. Isso é alcance suficiente para lidar com mísseis e aeronaves perto de seus tetos de voo, fazendo com que os mísseis Patriot destruam as ameaças antes que cheguem perto do chão. Existem também versões avançadas desses mísseis, com alcances maiores e mais poder de fogo. Porém, a quantidade que a Ucrânia possui ou poderia obter de seus parceiros europeus não está clara. O que torna o Patriot tão eficaz para a Ucrânia é que ele lança vários mísseis simultaneamente. Cada lançador pode disparar 4 mísseis ao mesmo tempo. Isso é ótimo para oferecer um plano B para uma ameaça iminente. Por exemplo, um jato de combate russo pode enfrentar 4 mísseis chegando simultaneamente, dificultando muito as manobras evasivas. Cada lançador disparando vários mísseis também permite que o Patriot mire em várias ameaças ao mesmo tempo, o que é útil para lidar com as constantes barragens de mísseis e drones da Rússia. E a tudo isso, o sistema de radar de matriz de fases MPQ-53, incorporado em cada lançador, tem alcance de 99,8 km e pode rastrear até 100 alvos simultaneamente, tornando-o uma das armas defensivas mais eficazes da Ucrânia. E a Ucrânia tem usado essa arma bem desde que as forças de Putin invadiram. Em abril de 2024, o Defense News relatou que a Rússia lançou um de seus mísseis hipersônicos, Kinzhal, contra Kiev, capital da Ucrânia. Esse míssil causa terror. Ele pode atingir velocidades de 12.438,4 km por hora, cerca de 10 vezes a velocidade do som e a devastadora força explosiva do PAK. A boa notícia para a Ucrânia é que ela recebeu mísseis Patriot um mês antes da Rússia usar esse armamento. O Patriot nunca havia sido testado contra um míssil hipersônico. Ainda assim, o sistema bloqueou o Kinzhal da Rússia, desativando o míssil hipersônico antes de alcançar Kiev. Esse é apenas um exemplo de como a Ucrânia usa os Patriots. Existem muitos mais. A Ucrânia usou seus Patriots para abater jatos russos, como o Su-34, que voavam a quase 160 km de distância, revela o mesmo veículo.
O sistema Patriot também se mostrou eficaz no trato com as barragens de mísseis e drones. Segundo Ben Hodges, general aposentado de 3 estrelas, que comandou as forças do Exército dos Estados Unidos da América na Europa após Putin anexar a Crimeia. Os ucranianos aprenderam rapidamente a operar e empregar o Patriot com grande eficácia. É de se admirar que Zelensky queira mais dos mísseis que permitirão à Ucrânia aproveitar tão bem o Patriot. Seu pedido por cerca de 10 a 12 sistemas Patriot adicionais não foi aleatório. O presidente da Ucrânia sabe que o Patriot já se provou vital para a defesa de seu país. Aumentar a quantidade desses sistemas e mísseis reduzirá o impacto dos ataques aéreos russos sobre posições civis e militares ucranianas. Assim, aliviarão a pressão no terreno, permitindo que o exército ucraniano foque nos incessantes ataques em massa russos. Por isso, a reviravolta total de Trump é crucial para a Ucrânia. No entanto, também não podemos ignorar que a Rússia teve algum sucesso contra os patriotes da Ucrânia. Apesar de impressionante, o sistema de defesa aérea não é invencível. Desde pelo menos julho de 2024, a Rússia vem tentando contrariar a ameaça do Patriot. Segundo o Kiev Independent, imagens de satélite da base aérea ucraniana Dovhintsev revelam a abordagem russa. Curiosamente, a Ucrânia enganou a Rússia nessa ocasião. As maquetes de aviões de guerra e lançadores Patriot na base, que Putin acreditava terem sido destruídas por suas forças, eram falsas. Segundo o comandante da Força Aérea da Ucrânia, Mykola Leshchuk, graças à ajuda com maquetes de aeronaves e sistemas de defesa aérea de qualidade, o inimigo tem poucos Iskanders e mais maquetes estão a caminho. É assim que o Patriot é perigoso para a Rússia. Putin está tão desesperado para tirá-los da luta que ordena suas forças a desperdiçarem munições atacando versões falsas do sistema de defesa aérea. A Ucrânia está se aproveitando. Outros ataques russos contra sistemas Patriot aparentam ter sido mais eficazes. A Rússia alegou ter atingido um sistema Patriot em outubro de 2024. Afirmou ter destruído 2 estações lançadoras de Patriot americanas, além de um radar e sistema de controle necessários para o disparo dos mísseis. Segundo o exército búlgaro, mais 4 lançadores Patriot foram atingidos em um ataque de precisão no dia 15 de dezembro. A Rússia usou uma combinação de mísseis Iskander-M, drones e aeronaves táticas para eliminar os lançadores, segundo o Ministério da Defesa do país. A veracidade das afirmações russas ainda não foi determinada. No entanto, eles lembram Zelensky de que ele precisa de mais lançadores e mísseis para garantir que a Rússia não possa reduzir a ameaça patriota da Ucrânia. A reviravolta de Trump deve ao menos ajudar a Ucrânia a obter mais apoio recente. Após semanas de tensão entre Trump e Zelensky, por que o presidente dos Estados Unidos da América decidiu agora oferecer mais apoio militar à Ucrânia? Afinal, durante boa parte de fevereiro, o relacionamento entre os dois parecia ter se deteriorado a ponto de parecer irrecuperável. Tudo havia começado tão bem para a dupla. A dupla estava em bons termos em julho de 2019, quando Trump ligou para Zelensky para parabenizar o recém-eleito presidente da Ucrânia por sua vitória. Trump chegou a descrever aquela conversa telefônica como perfeita. Contudo, nos anos seguintes, Trump declarou que poderia encerrar a invasão de Putin à Ucrânia em 24 horas. A resposta de Zelensky foi convidar o então candidato à presidência dos Estados Unidos da América, Trump, para a Ucrânia, onde ele precisaria de 24 minutos para explicar que não pode gerenciar esta guerra nesse período. Esse comentário pareceu acender a animosidade entre ambos. Quando Trump se tornou presidente, ele começou a tentar acabar com a guerra na Ucrânia. Isso levou a uma reunião dele com Putin na Arábia Saudita, sem o convite de Zelensky. O presidente ucraniano expressou decepção. A partir desse ponto, a relação entre Trump e Zelensky aparentou ruir. Trump acusou Zelensky de ser um ditador sem eleições e afirmou que ele tem baixos índices de aprovação. Ele até insinuou que a Ucrânia causou a guerra com a Rússia, sugerindo que Zelensky teve várias oportunidades de fazer um acordo ao longo de 3 anos que ele não aproveitou. Em 28 de fevereiro, ocorreu a reunião na Casa Branca. Nessa reunião explosiva, Trump disse a Zelensky que ele arriscava a Terceira Guerra Mundial e que suas ações eram muito desrespeitosas com os Estados Unidos da América, país que o apoiou mais do que muitos dizem que deveria.
Depois da reunião, Trump cortou a ajuda militar e o compartilhamento de inteligência dos Estados Unidos da América com a Ucrânia. No início de março, o presidente dos Estados Unidos da América parecia ter definido sua posição. Ele favoreceria a Rússia sobre a Ucrânia em conversas de paz. Mas Trump é nada senão imprevisível. Semanas após o explosivo confronto na Casa Branca, delegados dos partidos de Trump e Zelensky se reuniram na Arábia Saudita. Putin não foi convidado desta vez. Depois de uma longa reunião, as duas partes chegaram a um acordo de cessar-fogo. Os combates cessariam por 30 dias, caso Putin aceitasse os termos. Independentemente do que Putin dissesse, os Estados Unidos da América suspenderiam a suspensão da ajuda militar e compartilhamento de inteligência com a Ucrânia. O presidente da Rússia rejeitou o cessar-fogo. No entanto, essa reunião sonora entre a Ucrânia e os Estados Unidos da América provocou um telefonema entre Trump e Putin, o que pode explicar a reviravolta de 180 graus de Trump. Em uma ligação telefônica, Putin propôs um cessar-fogo parcial, em que Rússia e Ucrânia se comprometeriam a interromper os ataques às infraestruturas energéticas uma da outra. Esses ataques têm causado muitos problemas para a Ucrânia. A Rússia destruiu cerca de 80% da infraestrutura energética da Ucrânia, usando mísseis, drones e bombas. Interromper esses ataques, mesmo que por apenas 30 dias, seria enorme para a Ucrânia. Também poderia ser visto como um passo mais perto da paz que Trump quer criar. Trump estava feliz com o resultado, mas então Putin traiu o presidente dos Estados Unidos da América. Mesmo com o Kremlin alegando que Putin ordenou um cessar-fogo imediato nos ataques à infraestrutura energética após a ligação com Trump, o cessar-fogo terminou quase antes de começar. Aproximadamente uma hora após a ligação, alarmes antiaéreos soaram em Sloviansk, parte da região de Donetsk que a Rússia tem atacado ao longo da guerra. Putin lançou um ataque com mísseis e 40 drones, alguns mirando uma subestação de energia em Sloviansk. "Veja!" exclamou Zelensky após o ataque. "Já há um alerta aéreo, então esse cessar-fogo já não está funcionando." A Ucrânia atacou com drones a base aérea de Engels, na Rússia, destruindo um depósito de petróleo, encerrando o cessar-fogo proposto por Trump. Qual a relação disso com a promessa de Trump de ajudar a Ucrânia a obter mísseis Patriot? A resposta é que Trump acabou de ver Putin como ele realmente é. Se antes o presidente dos Estados Unidos da América acreditava poder confiar na palavra do líder russo, agora não há chance de sentir o mesmo. Putin traiu a confiança de Trump e destruiu o cessar-fogo que o presidente dos Estados Unidos da América trabalhou tanto para criar. A promessa patriótica de Trump pode ser reduzida ao fato de que agora ele busca vingança contra Putin. A Rússia fez Trump parecer um tolo, e ele não aceitará isso passivamente, oferecendo à Ucrânia mais apoio do que em qualquer outro momento durante seu segundo mandato presidencial nos Estados Unidos da América. Embora as questões de cessar-fogo provavelmente sejam a principal razão pela reviravolta de 180 graus de Trump na guerra da Ucrânia, elas não contam toda a história. Lembre-se, Trump quer que os mísseis Patriot venham da Europa. Ele não prometeu nenhum armamento americano para a Ucrânia. Em vez disso, ele disse a Zelensky que ajudará o líder da Ucrânia a obter os mísseis de seus parceiros europeus. Essa promessa se alinha à agenda de Trump para a Europa. Segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, Trump tem se mostrado apático em relação à OTAN e à Europa de modo geral, como um todo. Muitos na Europa preveem uma grande mudança na política de defesa dos Estados Unidos da América para o continente, com possível redução significativa das forças americanas em breve. Segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, a mensagem de Trump com essa redução e sua retórica sobre a Europa é que o continente precisa se organizar. A Europa precisa assumir mais responsabilidade por sua própria defesa e ajudar a Ucrânia, pois os Estados Unidos da América podem não mais fornecer as garantias de segurança oferecidas por décadas. Em 18 de março, a National Broadcasting Company informou que Trump está considerando renunciar ao comando dos Estados Unidos da América na OTAN. Mantiveram este comando por quase 75 anos, desde a nomeação do presidente Eisenhower, quando a OTAN foi formada. Segundo a Al Jazeera, a Europa também planeja um futuro em que precisa substituir os Estados Unidos da América como membro, seja convidando novos membros ou aumentando os gastos com defesa europeia nos próximos 5 a 10 anos.
Se Trump busca pressionar a Europa a se defender mais sem os Estados Unidos da América em envolvimento, sua oferta a Zelensky pode ser uma extensão desse objetivo. Os Estados Unidos da América não fornecerão mísseis Patriot, diz Trump. Porém, a Europa pode, pois tem centenas deles. Assim, os 180 de Trump podem estar relacionados tanto ao cumprimento de sua agenda europeia quanto a um gesto de paz a Zelensky, após Putin trair o cessar-fogo. O desafio é que o gambito de Trump pode não funcionar. Os aliados europeus da Ucrânia podem se recusar a doar mais mísseis Patriot, devido aos longos atrasos na fabricação e o alto custo dos mísseis. Caso isso ocorra, Zelensky precisará reajustar prioridades, protegendo ainda mais os lançadores Patriot na Ucrânia contra ataques russos. Ele também deverá ser mais seletivo com os alvos que a Ucrânia usa o Patriot para enfrentar. Zelensky não gostaria de estar nessa situação. Isso implicaria em permitir que certas cidades ucranianas sofressem mais danos dos ataques aéreos russos, pois ele prioriza outros locais pela escassez de mísseis Patriot. Por ora, essas preocupações podem ser ignoradas. Zelensky obteve um grande avanço diplomático com a promessa de Trump de ajudá-lo a obter mais mísseis Patriot dos aliados europeus da Ucrânia. Essa promessa simboliza a reviravolta de Trump e indica que Ucrânia e Estados Unidos da América podem estabelecer uma aliança mais estável nos próximos meses. Mas o que você acha da promessa de Trump sobre os mísseis Patriot? Os Estados Unidos da América irão. O presidente conseguirá ajudar a Ucrânia a obter mais desses poderosos mísseis de seus aliados europeus? O que isso implica para o futuro da relação entre Trump e Zelensky? Compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no The Military Show para receber atualizações sobre as últimas inovações militares ucranianas. Nos esforçamos para ser uma fonte precisa e atualizada de notícias sobre os principais conflitos e agradecemos muito o seu apoio.